Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho e conta com a colaboração dos tribunais do trabalho por todo o país. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre a felicidade no ambiente de trabalho. Vamos mostrar iniciativas de empresas que vêm investindo na qualidade de vida no emprego e recebendo de volta mais produtividade e comprometimento do empregado. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o assunto é trombose, uma doença que atinge pessoas que trabalham muito tempo em uma mesma posição e que pode até levar à morte. E no quadro Trabalha Brasil, você vai saber como atua um profissional que pode ajudar e muito as pessoas a melhorarem o próprio visual, o consultor de imagem. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. Cada vez mais as empresas estão se preocupando não só com o retorno financeiro da atividade, mas também com a melhoria na qualidade do local de trabalho dos empregados. O chamado funcionário feliz passou a ser uma meta para muitas organizações que investem em propostas inovadoras para incentivar o bem-estar no ambiente de trabalho. É que elas já sabem que com o empregado motivado, a produtividade só cresce e os dois lados saem ganhando. Veja só. Já pensou ter uma academia de ginástica ao lado do escritório para dar aquela relaxada durante o horário de trabalho? Ou que tal um salão de beleza para dar aquele retoque no visual entre uma reunião e outra? Todos esses espaços ficam dentro de uma empresa e são oferecidos para os mais de 2.500 funcionários que trabalham aqui. Quem vê a Isabela de luvas, capacete e joelheiras treinando Muay Thai não diz, mas ela é assistente administrativo em um laboratório de exames clínicos em Brasília. 5 vezes por semana, ou ela está no tatame ou está assim, malhando pesado. Extravasa? Extravasa. Todo aquele estresse lá? Todo o estresse, relaxa. É um momento assim que desliga completamente do ambiente de trabalho. Já o espaço preferido da Nislândia no trabalho é o salão de beleza. São pelo menos 3 visitas por semana. Quando eu chego na segunda-feira com o cabelo feito, às vezes a maquiagem, todo mundo, nossa, hoje vocês arrasaram, você está ótimo, não sei o quê. Então, assim, você trabalha melhor, você trabalha bem, a sua autoestima boa. Há 25 anos na empresa, ela já ganhou viagens, reforma da casa, festa de casamento da filha e até um carro, 0 quilômetro. E as pessoas, quando estão entrando também, elas ficam assim, meia sem acreditar que isso acontece realmente. Eu falo, não, já ganhei o carro, já até vendi. Hoje já é outro, mas eu ganhei sim. E foi entregue na mão da minha filha. De acordo com a gerente de RH da empresa, o investimento na satisfação dos funcionários fez o número de demissões despencar para quase 0. O profissional que ele tem um ambiente onde ele percebe que ele não está ali apenas para produzir, né? Ele entende que a empresa tem todo o investimento na sua qualidade de vida, com certeza ele é um profissional mais motivado, ele é um profissional mais engajado e automaticamente ele se torna mais produtivo. Produtivos e descolados. Assim é o dia a dia de uma agência de publicidade em Brasília. Aqui, a máquina de café perdeu espaço para outra máquina, bem mais imponente, o fliperama. Todo almoço, se você vir aqui 1h40, 1h50, tá a galera aqui gritando, brigando, reclamando, tirando onda com o outro, sempre rola uma... Que também é uma forma de distrair, né, de descontrair. Como a gente trabalha com coisas que são subjetivas, ideias, né, e criatividade, quanto mais confortável você tiver, quanto mais relaxado, quanto mais você tiver se sentindo disponível em casa, assim, para pensar e criar, acho que as coisas saem melhor e são mais naturais, assim. O Bruno também faz parte da turma apaixonada pelos jogos, mas não abre mão mesmo é de outro brinquedo, a cadeira de massagem. Uma pessoa relaxada, ela faz com gosto, né, o trabalho. E esse jeito mais leve de encarar o trabalho se reflete em toda a agência. É comum encontrar a sala de reuniões assim, vazia. Na maioria das vezes, aqui as demandas são resolvidas de uma maneira bem mais informal.
A sala que a gente fala da transparência, né, que é a sala onde todo mundo vê e todo mundo sabe o que está acontecendo, essas são muito mais usadas, principalmente as do sofá. Porque no final das contas o que interessa é o conteúdo do que está sendo discutido, mais do que o lugar, né? Você acaba deixando suas ideias fluírem, né? E você tem mais uma abertura maior para falar, né? Não é uma sala fechada com mesa, cadeira, com seu chefe na frente, né? Agora, se fosse numa mesa formal, sentando um de frente com o outro, talvez eu ficasse mais tensa, não mediria as palavras, né, para poder falar. Então, assim, esse ambiente assim me deixa bastante confortável. E a informalidade não se resume apenas aos momentos de lazer, nem aos bonequinhos em cima da mesa de trabalho. O jeito de se vestir também conta, e muito. Deixa a galera bem mais à vontade. A gente vem mais descontraído, não tem essa formalidade de estar de terno, gravata, arrumado, então cada um vem como se sente bem. É claro que toda regra tem suas exceções. A Soraya, por exemplo, não abre mão do estilo mais formal, nem do salto alto. Por mais que seja uma agência de publicidade descontraída e tal, mas esse ambiente é aqui, é nosso. Externamente, para o cliente, eu sou a representação daquela empresa que está atendendo a conta dele. E aí, assim, eu acho que a vestimenta passa credibilidade. Quando há 3 anos trocou uma empresa de exportação pela agência de publicidade, a Rayane até estranhou. Hoje, inclui na rotina coisas que na época considerava impensáveis. O que você faz aqui que você não fazia lá antes de jeito nenhum? Sentar nos sofazinhos e às vezes até tirar o cochilo na hora do almoço. É possível? É possível. Aí com o ambiente formal é um pouco mais difícil isso acontecer, né? Até o horário de trabalho é flexível. Ninguém tem horário fixo. Cada um cria a sua própria rotina, de acordo com as demandas da empresa, claro. Por trabalhar com criatividade, é importante para a gente ter os perfis, os criativos oxigenados, que eles tenham experiências aqui, tenham experiências fora daqui, então ter esse ambiente aqui dentro é importante, ter uma vida fora daqui também é importante. A gente acredita nisso. Uma pesquisa sobre a felicidade no trabalho feita pela empresa de recrutamento Robert Half, com profissionais de diferentes países, mostra que 54% deles se sentem felizes. A felicidade pode ser resumida em 3 emoções: o entusiasmo, que ajuda a motivar outras pessoas a aproveitarem as oportunidades, o interesse, que estimula a execução de tarefas a curto prazo e pode nos trazer benefícios mais adiante na carreira, e o contentamento, que atingimos quando conquistamos algo. Significa cuidar das condições de trabalho, ou seja, oferecer suporte adequado, ergonômico para quem trabalha. Significa ter uma organização do trabalho, leia-se, um modelo de gestão organizacional do trabalho que seja realmente participativo, que convoque a criatividade dos trabalhadores, então são regras, rotinas e procedimentos. Precisa dar possibilidade de reconhecimento e crescimento profissional, precisa cuidar das relações entre trabalho e vida familiar e vida social, né? E precisa, sobretudo, é que nós estamos em face de um fator absolutamente essencial, relações socioprofissionais harmoniosas e cooperativas. A mesma pesquisa revela que apenas 8% das pessoas se dizem infelizes na empresa onde trabalham. E quando isso ocorre, o ideal é o trabalhador ter uma conversa franca com o chefe. Portanto, nesse cenário de qualidade de vida no trabalho, é essencial que os gestores e dirigentes tenham uma postura, uma atitude no sentido de convocar para uma participação efetiva, né? Criar um ambiente de maior liberdade, de maior autonomia e, especialmente, dar feedbacks, né? Feedbacks sobre o trabalho, sobre o desempenho, para uma avaliação coletiva. São alguns dos requisitos que são absolutamente fundamentais para um ambiente mais saudável, um ambiente de proteção à saúde, um ambiente em que concilie trabalho e felicidade. Mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Segundo este psicólogo, nos Estados Unidos e em países da Europa, o número de ambientes tradicionais de trabalho caiu de 45% para 35% em um período de 60 anos. Para ele, muito pouco em um espaço de tempo tão longo. A gente tem ainda uma grande quantidade de trabalhos que são rotineiros e, pior que isso, trabalhos em que se aumentou a intensificação da demanda. E a intensificação da demanda, junto com o aumento do trabalho rotineiro, são terríveis do ponto de vista de produzir infelicidade
e produzir doenças físicas ou mentais. Houve uma intensificação da demanda de trabalho sem uma redução equivalente no trabalho rotineiro. Você pode até aumentar a intensidade da demanda, desde que você dê ao trabalhador mais autonomia para fazer o trabalho. Mas que o pior de todos os mundos vai ser um trabalho em que você intensifica a demanda e reduz a autonomia. Mas o passo mais importante para conquistar a felicidade no emprego é mesmo se sentir realizado com a escolha da profissão. A produtividade vem quando você tem amor pelo que você faz. E se você percebe que a empresa tem esse investimento e essa preocupação, com certeza você é um profissional extremamente comprometido. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. O TRT de São Paulo condenou a Igreja Universal do Reino de Deus a pagar verbas rescisórias a um empregado que desempenhava a função de pastor, além de trabalhar no setor de obras da igreja, exercendo função desvinculada das atividades religiosas e mediante recebimento de valores, descaracterizando o trabalho religioso voluntário. O tribunal converteu o pedido de demissão em dispensa injustificada e condenou a Universal a pagar R$ 170 mil decorrentes da relação contratual. O TRT da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, condenou o governo do Distrito Federal, o Serviço de Limpeza Urbana e as empresas Valor Ambiental e Quebec Construções e Tecnologia Ambiental a pagarem indenização por danos morais coletivos, devido à comprovação de que crianças e adolescentes frequentavam o lixão da estrutural, localizado a cerca de 20 quilômetros do plano piloto, em condições subhumanas para trabalho infantil. A condenação aplicada ao GDF e às empresas ultrapassa os 19 milhões de reais. Cabe recurso da decisão. O TRT de Campinas aceitou o recurso de um funcionário do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e determinou a redução de 50% da jornada de trabalho padrão para que pudesse cuidar do filho com deficiência. O acórdão determinou ainda o imediato cumprimento da decisão, independentemente do trânsito em julgado, no prazo de 15 dias, a contar da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000, reversível em favor do autor da ação. No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o assunto é trombose, uma doença que atinge pessoas que trabalham muito tempo em uma mesma posição. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em ação. A Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Trabalho, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul e o Clube de Corredores de Porto Alegre, promoveu o circuito de corridas de rua para divulgar a campanha #Chega de Trabalho Infantil. As provas fizeram parte de um conjunto de ações de conscientização sobre os prejuízos causados pelo trabalho infantil no desenvolvimento das crianças. A Escola Judicial do TRT da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, promoveu a palestra do pós-doutor em Direito pela Università degli Studi de Torino, professor Dr. Herótos Cortiano Júnior, com o tema Dano Moral nas Relações de Trabalho, a limitação das hipóteses de sua ocorrência e a tarifação da indenização pela reforma trabalhista. A palestra teve o objetivo de esclarecer para a comunidade geral e jurídica os pontos relativos ao dano moral que se modificaram após a reforma trabalhista. Já está em funcionamento no data center do TRT de Alagoas o novo centro de operações responsável pelo monitoramento de toda a infraestrutura de dados e comunicação de informática do regional. O centro de operações foi instalado no mesmo ambiente da sala cofre, espaço que abriga todos os equipamentos que armazenam dados eletrônicos do tribunal, desde processos administrativos aos relacionados ao processo judicial eletrônico, o PJE. Passar muito tempo sentado ou em pé na mesma posição e sem fazer pequenas pausas pode ser perigoso para a saúde. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje, vamos falar sobre um problema que pode até causar a morte de uma pessoa, a trombose.
Confira na reportagem quais são os sintomas dessa doença e o que pode ser feito para facilitar a circulação sanguínea. Quando uma pessoa passa muito tempo em uma mesma posição, seja em pé ou sentada, pode prejudicar o sistema circulatório de forma indesejada e causar o entupimento de alguma veia. Quando o sangue deixa de circular de forma normal, pode ocorrer a formação dos chamados trombos, que em caso de rompimento causam a trombose, uma doença que pode levar à morte. Quando eu acordei, já acordei com muita dor, a perna inchada, meio esverdeada já. Quando eu pisava no chão, sentia muita dor mesmo. Não conseguia andar, não conseguia ficar em pé. Parece ser com a dor do parto, só que ainda acho que é mais forte ainda. Porque a do parto, pelo menos o neném nasceu, né? Passou a dor. Já ela não. Tudo que eu tomava, nada melhorava. Evelise trabalha há 14 anos em uma lanchonete. Ela ficava muito tempo em pé, parada, na mesma posição. Ao final do expediente, ela sentia dor, inchaço, aumento de temperatura e mudança de coloração nas pernas e até o endurecimento da pele. Eram os sintomas de uma doença grave, a trombose. Fui no ortopedista, né? Porque na perna eu pensei, alguma coisa, né? Muscular, alguma coisa no osso. Aí o médico pegou e me passou remédio, só que assim, para diagnosticar ainda foi uns 4 dias que eu tive que voltar lá. Porque eles suspeitaram outras coisas, foi fazendo exame, até que no fim descobriu que era trombose. Foi quando já me internou, era para ficar 5 dias, só que eu acabei ficando 10 dias. Depois da internação, ela ficou 4 meses afastada do trabalho, mas recebeu todo o apoio dos colegas. Meu chefe chamou todo mundo e falou, gente, a Evelise está passando por um momento muito difícil, ela está com uma doença muito grave, a gente vai ter que segurar a barra aí sem ela, né? Vamos esperar ela voltar, né? Que ela pode demorar a voltar agora. O tratamento para a doença é feito com o uso de remédios para ajudar a diminuir a coagulação do sangue. São chamados anticoagulantes. Além disso, o repouso é essencial. O corpo vai se encarregar de dissolver o trombo aos poucos. O médico cardiologista explica que esse é um período importante. Quando é feito o diagnóstico de trombose, o tratamento é usar anticoagulantes, ou seja, remédios que vão deixar o seu sangue evitar que aquele trombo aumente e comece a desfazê-lo. Isso, a gente tem um período mínimo de 3 meses de tratamento com anticoagulante, sendo que em alguns casos a gente vai estender isso para 6 meses de tratamento. E sempre vamos pesquisar nesses pacientes se realmente só o fato dele ficar imobilizado, sentado durante um período prolongado, ou ter participado de um voo, ou ter sido internado, se ele só tem esse fator de risco para trombose. Porque as mudanças de estilo de vida depois de um episódio para evitar ter um novo são muito importantes. Dados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, mostram que de 2013 a 2017 foram concedidos mais de 5.300 auxílios doenças previdenciários por trombose. Somados com dados de aposentadoria por invalidez previdenciária geradas pelo mesmo mal, os registros passam de 6.000 no mesmo período. No caso da Evelise, além de ficar muito tempo parada, os médicos apontaram o anticoncepcional como um dos fatores para que o trombo se desenvolvesse. Também existem outros fatores de risco: o hábito de fumar, varizes, cirurgias, obesidade, histórico familiar, consumo de álcool e falta de exercícios físicos. É bom sempre fazer algum exercício, né? O médico até mandou fazer caminhada, né? Mas eu ainda não arrumei um tempinho ainda, porque a vida é muito corrida, né? De manhã eu cuido do meu filho e à tarde eu vou trabalhar. Aí eu tenho que tirar 1 dia, 2 dias na semana para fazer isso. Ainda não consegui encaixar. O especialista tem algumas dicas para quem tem dificuldades de se movimentar durante a jornada de trabalho. Para aquelas pessoas que trabalham 100% do tempo sentados, a gente sempre orienta nunca ficar mais de 1 hora sentada na mesma posição. Então você deve atender um telefonema de pé, deve falar ao celular, tentar fazer isso de pé. É muito importante ter a hora do almoço, que é uma hora que você se movimenta também, então isso é importante para você evitar ficar sentado aquelas 6 horas continuamente. Massagear as pernas, caso fique muito tempo em uma mesma posição, para quem trabalha muito tempo sentado ou faz viagens que não permitam muitos movimentos,
também ajuda muito. Outras atitudes também ajudam a evitar a doença, como manter uma alimentação saudável, tomar bastante água e, caso a pessoa tenha algum problema circulatório, varizes ou precise ficar parada por muito tempo, é recomendado o uso de meias elásticas de compressão. Isso é o que eu acho que é mais importante. Você deve sempre evitar os fatores de risco para se ter uma trombose. Você tem fatores que são próprios, que você não tem como evitar, por exemplo, a sua genética. Se você já tem indivíduos na sua família que já tiveram trombose, você tem um risco maior. Mas o mais importante é você evitar o uso de medicações que dão trombose, como anticoncepcionais, estar controlando o seu peso, porque o obeso ele tem maior problema de trombose, maior risco de ter trombose. Tem que estar fazendo exercício físico, o sedentarismo está muito relacionado também à trombose. Tem que evitar o tabagismo, que está relacionado tanto com tromboses venosas quanto arteriais. Em situações mais extremas, o trombo pode cair na circulação sanguínea e ir para o pulmão, o que é um grande risco. Isso se chama o tromboembolismo pulmonar, que é uma situação, uma doença grave com elevado risco de morte. Então, no tromboembolismo pulmonar, a pessoa ela vai deixar de oxigenar o seu sangue e vai entrar em insuficiência respiratória. E muitos desses casos acabam evoluindo para o óbito. Por isso é bom ficar atento para evitar a trombose. A Evelise que o diga. Eu ainda sinto algumas dores, assim, quando eu faço muito esforço, eu fico muito tempo em pé também, né? Eu ainda sinto, né? O dia que eu me esforço muito, eu sinto dor ainda na perna. Aí eu morro de medo de voltar, né? Até, porque Deus me livre. Eu pensei que eu ia morrer, né? Então, não quero ter mais isso, não. No próximo bloco, você vai saber como atua um profissional que pode ajudar e muito as pessoas a melhorarem o próprio visual, o consultor de imagem. Nós voltamos daqui a pouco. Essa profissão ainda é nova no Brasil, mas bem antiga em outros países, como nos Estados Unidos. Muita gente se pergunta, mas afinal de contas, o que faz um consultor de imagem? Bem diferente do que muitos pensam, o consultor de imagem não é apenas aquele que vai montar seus looks e te mostrar o que está na moda. O trabalho dele é bem mais aprofundado e envolve muitas técnicas. Vamos conhecer detalhes dessa profissão no quadro Trabalha Brasil. Na hora de escolher um look é sempre aquela luta, né? Ficamos na dúvida de qual sapato usar, se ele combina com a roupa, se está adequado para o trabalho. E as incertezas não param por aí. Será que as cores combinam com o nosso tom de pele? E o cabelo? Está adequado ao nosso formato de rosto? E é exatamente para ajudar as pessoas a saberem de todos esses detalhes que existe o consultor de imagem. Daniele exerce a profissão desde o ano passado. Por causa do interesse pela moda, as pessoas sempre a procuravam para que ela desse dicas sobre o assunto. Eu sempre gostei muito dessa área de moda, de ver roupas e looks. E as pessoas sempre me pediam ajuda para escolher um sapato que combinasse com aquele vestido, se aquela roupa estava engordando, emagrecendo. E aí eu fui pesquisando mais sobre isso, né? E de um hobby passou para uma profissão. Quando finalmente resolveu seguir a carreira que a deixava feliz, fez um curso para aprender várias técnicas e assim poder entrar no mercado de trabalho. O serviço começa pela entrevista, momento em que a profissional pergunta quais são os objetivos da cliente para montar as estratégias. Muitas pedem dicas sobre a aparência, o jeito de se vestir, como se portar. Um dos métodos usados pelos consultores de imagem é o visagismo, que consiste em usar técnicas que valorizem os traços naturais de cada um, como um corte, comprimento e cor do cabelo. É para analisar todo o rosto da pessoa, a questão de sobrancelha, descobrir quais os tipos de corte que combinam, penteados, brincos, óculos, né, formatos. Além de dicas sobre cabelos e com o rosto, a profissional também usa alguns procedimentos para auxiliar as clientes com relação ao formato dos ombros e quadris,
Isso ajuda a avaliar a proporção do corpo de cada um, para saber quais tipos de roupas vão favorecer a silhueta. É como o próprio nome diz, proporção. Então, para ver se os ombros estão alinhados com os quadris, se a pessoa tem uma cintura destacada ou não, e como que a gente vai usar as roupas a favor, né? O trabalho é bem profundo, baseado em autoconhecimento e autoestima. O objetivo é fazer a pessoa se olhar de uma maneira diferente. Até mesmo os tons de roupas e acessórios são analisados e determinados durante o atendimento. Essa é a etapa da análise de coloração pessoal, né? A gente usa uns tecidos, que são alguns desses aqui, para a gente descobrir as cores que valorizam a pessoa, né? Que são as cores que a gente recomenda que ela sempre use. E por fim, é a hora de dar aquela olhadinha no guarda-roupa e separar algumas peças que vão para a costureira e as que vão ser doadas. Além disso, é nesse momento que a profissional vai te ajudar a montar looks com as suas próprias roupas. O que eu mais dou, na verdade, acaba sendo como versatilizar as roupas, né? Por exemplo, uma roupa que você só usa no trabalho, como usar no dia a dia, ou como sair só daquela questão de blusa e calça, né? Às vezes a cliente quer usar de uma forma diferente. Então a gente propõe uma misturinha de estampas, um acessório novo, uma terceira peça, para dando uma cara nova para aquela roupa de sempre e não precisar comprar tantas roupas, né? Para Daniele, a melhor parte da profissão é ver o sorriso de satisfação da cliente ao se olhar no espelho. É a parte que eu mais gosto, né? Quando eu vejo assim, um sorriso no final delas super felizes com uma roupa que elas já tinham no guarda-roupa e não sabiam que tinham, né? Porque não usavam, não viam daquela forma, não tinham ideia de como usar diferente, né? Ou quando elas me mandam mensagem com fotos novas de coisas que elas conseguiram montar depois sozinhas, com as dicas que eu dei. Então essa é a melhor parte mesmo. A cliente Mayelen não escondeu a satisfação pelo atendimento. Eu me surpreendi muito com o atendimento porque ela vê coisas que eu achei que não via tantas coisas. E são muitos acessórios, são muitos outros focos que a gente não sabe que ela vai olhar. E achei bem legal, muito surpreendente. Achei bem legal mesmo. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!